Araújo, assim, tudo começou quando? Tinha idade tenra, você era menininho ainda quando você começou a dizer o seguinte, não, olha, eu vou trabalhar no rádio, eu gosto de falar no microfone. Como foi esse início aí, aquelas radionovelas que tinham? Como é que, como é que foi tudo Eu isso? estou numa idade apropriada para começar a trabalhar exatamente na década de 50, que foi uma década riquíssima. Culturalmente foi. Culturalmente, politicamente, os jazz bands que surgem nos Estados Unidos é uma época nostálgica, porque ela sucedeu ao período da grande Segunda Guerra Mundial, que foi um morticínio, e a humanidade perdeu milhões de pessoas. Essa dor foi compensada nos anos seguintes por manifestações nostálgicas, sentimentais. Você vai acompanhar as grandes orquestras que surgiram no mundo, exatamente colocando a dor, extravasando essa dor através de melodias maravilhosas. Então, eu estou inserido, nesse momento, nessa década. Na década de 50. De 50. E quando chega o final da década de 50, eu estou querendo trabalhar em rádio. Estou querendo falar em rádio. Não era trabalhar, era falar em rádio. Não precisava ter remuneração. Eu só queria falar em rádio. E, nesse momento, anuncia-se que iria ser inaugurada uma rádio em Araraquara. Pedi ao meu pai, que era policial, para ele ver isso para mim, porque eu queria trabalhar em rádio. Resumidamente, eu fui encaminhado para alguém que era o gerente geral dessa emissora, queria ser instalada, Denizar Alves. Fui encaminhado para fazer um teste. Eu me lembro até do gravador, era um gravador Ampex enorme. Como era o nome da rádio? Rádio A Voz da Araraquarense. A Voz Araraquarense. Isso. Sim. Então, vê, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha falado em rádio. Quando o Denizar liga o gravador e eu coloco lá a minha voz, e ele reproduz a minha voz, eu levo um choque, porque eu não me imaginava que a minha voz era aquilo ali. Eu achei uma coisa horrível. Bom, você foi aprovado, disse o Denizar. Agora você espere, você vai ser chamado. Aí, como eu não tinha experiência em rádio, nesse momento tem em Araraquara um serviço de alto-falantes chamado Araraquara Repórter, que era dos irmãos Mariottini. Sim. Era um circuito de caixas de som colocado da Avenida Espanha até a Avenida São Paulo. Grande, hein? Grande, um trecho grande com caixas poderosíssimas. Que passava ali em frente onde hoje é a prefeitura. Isso, exatamente. Que é o antigo Clube Araraquarense ali. Isso, exatamente. Sei. E nesse momento da história de Araraquara, a diversão da moçada era fazer o footing, exatamente nesse trecho que nos sábados e nos domingos esse trecho era interditado, as moças passeavam pelo leito da rua e os jovens ficavam nas calçadas. Era a paquera da época. E o serviço de alto-falantes da Araraquara Repórter ia das 19 até as 22 horas, e os locutores desse serviço de alto-falantes concorriam com a única emissora que existia na época, que era a Rádio Cultura. A Rádio Cultura já existia nessa época? A Rádio Cultura ela é forjada nos fumos fortes da Revolução de 32. Ah, então a Rádio Cultura já existia, existia. E entrou essa Voz Araraquarense. Isso. E elas eram concorrentes. E essa Voz da Araraquarense me motivou a procurar a Araraquara Repórter para eu começar a treinar, porque o sinal da Voz da Araraquarense iria entrar aí pelo mês de setembro, outubro de 1958. E aí a experiência minha com a Araraquara Repórter foi meio traumática, porque Por quê? não me queriam lá. Alguns locutores que tinham seus... Ninguém ganhava nada, hein? Não tinha cachê.
era o puro prazer de falar, ser locutor. Aí teve alguém lá que não viu com bons olhos a minha presença e furou os 2 pneus da minha bicicleta. Falei, caramba, só quero falar, não vou... Mas teve um locutor, o Ariovaldo Alvarenga, que chegou para mim e falou, olha, eu tenho horário, você vai falar comigo. Você vai ter espaço no meu horário para poder falar. E aí eu falei na Araraquara Repórter. Até o dia que na Praça das Bandeiras, bem próxima do Bar do Zinho, Sim. era onde o Denizar morava, abriu-se um serviço de alto-falantes. E aí, eu interessado em continuar falando, procurei a pessoa que gerenciava aquilo e perguntei se eu poderia participar. Ele falou, quer começar agora? Quero. E aí comecei a falar, fazia jornal falado, trazia notícias, fiz um monte de coisas ali como preparativo para ser locutor da Voz da Araraquarense, que em setembro de 58 emitiu os primeiros sinais em caráter experimental. Então, a minha função ali, e a dos meus colegas que foram contratados, era simplesmente dizer o prefixo ZYR219, Rádio A Voz da Araraquarense. De hora em hora, você ia repetindo o prefixo da rádio. E fora isso, você falou da história do rádio, eu estou ali presente inaugurando o primeiro prefixo da minha carreira. Bom, se a tua pergunta está satisfeita, Sim. nesse momento eu incorporo a primeira participação minha em uma estação de rádio de Araraquara como cofundador. Então o senhor foi cofundador da Rádio A Voz da Araraquarense. Porque, na verdade, eu estou ali desde a emissão dos primeiros sinais. Então você tem toda uma trajetória antes de fundar a rádio. E aí você crê que o seu ponto de partida é 1958. O senhor faz um recorte no processo. Isso.